Olá, tudo bom? Aqui é o professor Alex Amarante e eu quero compartilhar uma dúvida muito comum, quer dizer, é um problema, uma situação, na verdade não é um problema, é uma situação muito comum e que foi objeto de pergunta do Leandro Felisberto. O Leandro Felisberto veio nos perguntar sobre custo unitário e BDI utilizando a MS Project e tal. A pergunta dele é o seguinte, me acompanha aqui. Qual a maneira correta de se trabalhar no MS Project? Inserir somente os custos dos recursos sem BDI ou inserir o preço final dos recursos, custos mais BDI? Pergunto porque já vi das duas maneiras, mas costumo apenas inserir os custos dos recursos sem BDI e fiquei na dúvida. Eu respondi para o Leandro o seguinte: Leandro, realmente existem dois casos, né? Então, a velha resposta do depende, mas existem dois casos. Se você for usar o MS Project para ferramenta de medição de faturamento da obra, é um caso em que, por exemplo, o cliente pode exigir, ou é um aspecto específico dessa obra, ou é um padrão que vocês estão criando. Então, nesse caso, se o MS Project é a ferramenta de medição do faturamento da obra, precisa incluir o BDI, porque ali não vai ser o custo, vão ser os preços. O mais normal é que esses preços sejam nos serviços, né? A gente já pode levar direto o preço para os serviços, mas em alguns casos a gente aponta os recursos, né? Algumas obras específicas, de repente eu estou disponibilizando os recursos, não exatamente os serviços. Aí, nesse caso, a gente levaria o preço para o recurso também, ok? Eu já vivi esse tipo de situação em aeroporto, em algumas obras assim, porque a gente fazia uma previsão da medição e emitia uma análise da medição integrada, né, com o MS Project. Então lá nós éramos nesse caso, ou seja, nós tínhamos os preços, não os custos. Então esse é o caso 1. Caso 2, se você está gerindo custos, né, da sua empresa, está acompanhando o custo, então realmente não deve colocar o BDI. Eu não recomendo que bote o BDI. Você vai trabalhar com os recursos, com o custo sem o BDI, tomando muito cuidado com alguns aspectos, como por exemplo, nos encargos sociais existem percentuais, existem frações, né, pedaços dos encargos sociais que são para um outro tempo, não é para aquele mês em que o operário está trabalhando. Então você precisa analisar com calma se você vai incluí-los todos ou não, né? Então, custo sempre tem uns detalhes a mais. Por exemplo, uma coisa que quem é meu aluno sabe, eu procuro falar bem, chamar atenção na hora que estava falando sobre custo, distribuição ao longo do tempo, ou seja, cronograma físico-financeiro. Cronograma físico-financeiro é uma coisa, fluxo de caixa é outro, né? Não vou explicar aqui porque a dúvida aqui é se a gente bota ou não bota o BDI. Mas cronograma físico-financeiro é uma coisa, fluxo de caixa é outro. Se você é meu aluno, dá uma olhada lá na jornada, quando a gente fala da parte de gestão financeira, tá certo? E também dentro da jornada tem o custo master, o curso master, e lá no curso master vai ter toda uma análise financeira. Então vai mostrar, eu vou falar sobre a diferença do cronograma físico financeiro para o fluxo de caixa, mas só para entender, por exemplo, o que eu falei dos encargos sociais. Tem item de encargo social que é para outro momento, não é no momento do trabalho do operário. Férias, por exemplo, só para ser um exemplo, férias. Então, tome cuidado só com relação a isso. O que é que normalmente eu recomendo? Se você está fazendo uma análise de custo, normalmente é que a gente faz análise de custo, não é uma de fluxo de caixa em obra, então deixa os encargos sociais todo completinho lá dentro mesmo, fica até mais simples para você. O custo do recurso que você estiver apontando, você coloca lá, sem BDI, tá legal? Então, com isso você vai poder fazer esse seu gerenciamento de custo de uma forma melhor. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está nos ouvindo, para o Leandro, tenha tirado a dúvida dele. Se você tiver alguma dúvida, né, também sobre planejamento, controle de obra, etc., MS Project e tudo mais, se você quiser colocar nos comentários, coloca aí ou manda para a gente por e-mail, né, se você tem nosso e-mail. Se você é nosso aluno, tem os locais lá para você poder lançar a dúvida, ou você pode mandar diretamente para o nosso e-mail do atendimento. Se você ainda não é nosso aluno, aproveita aí no YouTube, aproveita aí, se inscreve no canal. Se tiver gostado, clica no gostei, compartilha com alguém e manda sua dúvida no comentário. Se for no Instagram, no LinkedIn, ó, segue aí o perfil, né?
Dá um clique aí no like desse vídeo se você tiver gostado e também compartilha com seus amigos e coloca dúvida no comentário se quiser. Tá joia? Grande abraço. O meu propósito é o seu sucesso profissional. A gente se vê em outra oportunidade. Até mais.